Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas da manhã, hoje é dia 8 de dezembro de 2025, 7 horas da manhã, nós estamos começando a primeira edição do Desperta da Semana, né, que promete ser a penúltima semana útil do mês, hein, com um monte de coisas para acontecerem ainda lá no Congresso Nacional, PEC da Segurança, pacote antifacção, está tudo parado por lá. No ambiente da política houve um fim de semana agitado aí pelo lançamento da candidatura fake do Flávio Bolsonaro, você viu? Na sexta-feira, quando ele lançou essa ideia estapafúrdia, os mercados vieram abaixo, porque os mercados ainda querem uma saída à direita para o Brasil e ficaram muito tristes com a candidatura de um candidato inviável, chamado Flávio Bolsonaro, né, que não agradou ninguém. Não agradou no centro, não agradou na direita, mas agradou o campo progressista, porque esse é fácil de bater na urna. Aí veio o Datafolha comprovando isso, né? Uma surra lá no segundo turno. É impressionante como a pesquisa saiu numa hora em que o nome de Flávio Bolsonaro começa a circular por aí, né? E o Datafolha também revelou que a maior parte da população brasileira aprova, sim, a prisão de Jair Bolsonaro. Tudo isso a gente vai ver no dia de hoje, com a ajuda aqui dos nossos correspondentes, dos nossos comentaristas, para que a gente possa entregar para você um dia, um começo de semana prolífico e proveitoso, né? Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar chamando o Alex aqui. Alex, bom dia. Meu querido personal advisor desportivo, tudo bem, Alex? Bom dia, Panuso, bom dia a todos, boa semana para nós. Como você está, Panuso? Como foi bom, a compra para você? Foi boa, viu? Nós tivemos aqui na firma festinha na sexta-feira. Não houve nenhum vexame, não houve, sim, né? Porque na festa da firma todo mundo fica torcendo para ver quem é que vai encher a cara, ficar chorando pelos cantos. Não houve, tá? Foi uma festa saudável numa quadra de beach tennis, joguei até, tá? Sim. Ganhei até uma partida lá, o que é raro na história da minha vida, porque eu sou péssimo em quase tudo que eu faço, falta coordenação motora, né, Alex? E você, como é que foi da festinha de coisa? Eu não te vi por lá, onde é que você estava? Eu estava lá embaixo, estava torcendo pro Andex, que o Andex estava jogando vôlei lá, o Anderson estava fazendo uma dupla lá com o pessoal, tava uma loucura e eu estava torcendo, no finalzinho eu me aventurei um pouquinho, mas o Caio Marinato, nosso supervisor aqui do ICL, quis fazer gracinha e deslocou o ombro e acabou com a graça de todo mundo, mas ele está bem, não aconteceu nada demais, está com a tipóia aqui no ICL. Melhoras para você, Caio. É o nosso Neymar, né? Não pode entrar em quadra que se machuca, né? Sim, isso mesmo, Panuso. Por falar em Neymar, Neymar machucou de novo, né? Vai operar, ficou tristinho, chorou, né? Sim, o Neymar estava jogando meio que ele estava fazendo esforço ali para jogar, para tirar o Santos ali da zona de rebaixamento e conseguiu, para o Santos não caiu, ganhou de 3-0 ontem ali do Cruzeiro e se manteve na Série A do próximo ano. Ele até terminou na frente do Corinthians em 12º colocado e o Santos está classificado para a Sul-Americana, graças não ao Neymar e sim ao técnico Vovôdia, quando voltou ali, assumiu o Santos, trouxe um repertório novo para a equipe da Baixada Santista e pela felicidade de muitos e tristeza de outros, está na Série A do próximo ano, Panuso. Mas conta para nós o que aconteceu com o Neymar. O Neymar, ele estava sentindo o joelho, né? Então ele fez um esforço ali para não deixar na mão o Santos nessa reta final ali nos 3 últimos jogos. E foi importante ali naquele hat-trick que ele fez contra o Juventude, que praticamente o hat-trick lá que foi 3 gols. What does it mean? O que é um hat-trick? É quando a pessoa faz 3 gols numa partida, Panuso. Ah, eu não sabia disso. Aí, naquele jogo, que era tipo um jogo de 6 pontos ali contra o Juventude, para sacramentar a permanência do Santos, deu certo. Então o Neymar foi bem importante ali naquele penúltimo jogo. E ontem, no jogo também, o Santos foi muito bem. E ontem o nome do jogo foi o Tassiano, que veio lá do Bahia. Grande André Uzeda, torcedor do Bahia. Mas aí o Santos sai da zona do rebaixamento definitivamente? Tá dentro da... Tá? Isso, tá na categoria ontem, como de era a elite, última rodada, Panuso, todos os jogos foram iguais ali no mesmo horário, então o Santos garantiu a classificação praticamente para a Série A do próximo ano. Bom, tá bom. Menos mal, né? Porque ter na segunda... Também um castiguinho na segunda divisão não faz mal, não. O Vasco já sofreu, o Botafogo já sofreu, Palmeiras. Tanta gente sofreu, Palmeiras já sofreu e depois São saem Paulo.
com uma vontade renovada de vencer, porque parece que fica mais nada, né, quando o time está na zona de conforto, né, Alex? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos mostrar como é que foi o fim de semana para o pessoal, Alex. Certo. Panuso, pela correria, não consegui fazer artezinha, eu peço desculpa aqui com a nossa audiência, mas eu tô aqui com a colinha, então a gente vai falar os resultados da 38ª rodada. O Atlético Mineiro ganhou de 5-0 ali do Vasco, o Botafogo ganhou de 4-2 do Fortaleza, e esse resultado, o Panuso decretou o rebaixamento do Fortaleza, ficou ali em 18º colocado com 43 pontos. O Palmeiras ganhou do Ceará 3-1 e, pela felicidade dos torcedores do Fortaleza, essa vitória do Palmeiras rebaixou o Ceará e o Ceará está classificado para a Série B do próximo ano e fez 43 pontos. Pela felicidade, pela infelicidade, né, Alex? Então, é que ontem, quando o Ceará estava sendo rebaixado, eu estava assistindo o jogo, eles estavam felizes porque estava sendo rebaixado com o seu maior rival, o Panunzio. Como assim? Ficaram felizes de ser o Palmeiras, é isso? Não, porque o Fortaleza caiu. Ah, e o sim, Ceará caiu. Sim, e o Ceará caiu também, os dois times do Ceará. Vão se encontrar agora na chave B, quer dizer que a rivalidade local continua, né? Sim, porque no ano que vem sobe um, ou sobem dois, se der tudo certo. Sim, dando sequência aqui, o Corinthians empatou 1-1 contra o Juventude. O Fluminense com um golaço do Paulo Henrique Ganso ganhou de 2-0 ali do Bahia. O Internacional ganhou de 3-1 e essa vitória decretou a permanência do Internacional na Série A. Terminou em 16º colocado com 44 pontos. O Santos ganhou de 3-0 ali do Cruzeiro, que o Cruzeiro não tá com o time titular para nos tá com o time ali, entrou com o time misto, pensando no jogo de quarta-feira ali contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O Sport perdeu de 4-0 ali do Grêmio, nosso lanterninha com 17 pontos, está na Série B do próximo ano. E o Vitória Panuso decretou a sua permanência ganhando do São Paulo de 1-0 e terminou ali em 15º colocado com 45 pontos, Panuso. A Copa do Brasil tem semifinal e final, ao contrário do Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão que não tem, é ponto corrido. É muito mais divertido, você vê dois times se matando lá para ganhar o título, né, Alex? Sim, eu prefiro... Sim, eu prefiro, dando minha opinião, eu prefiro um campeonato de pontos corridos, porque mata-mata para nos mexe com o nosso psicológico. Mas futebol é isso aí, futebol não é caixinha de surpresa, não é esporte imponderável? Sim. Não é isso? Panuso, antes de finalizar, essa pauta é mais pela minha noiva, Ana Beatriz, que ontem ela falou, você tem que falar do título da Raíssa Leal, a nossa fadinha ali do skate. Ela foi tetracampeã da CLS Super Crown em São Paulo ontem, então mais um título que ela trouxe ali pro nosso skate brasileiro, Panuso. Que beleza essa fadinha, não para de produzir notícia boa, né? Sim. E ainda por cima botou as garotas todas na quadra, na pista do skate, que virou uma febre nacional aí para as meninas. É muito bonito de ver esse efeito que está gerando, né? Sim, isso mesmo. Bom, vamos nessa. Valeu, Alex. Muito obrigado. Bom dia para nós. Vamos tocando aqui o barquinho, né? Pessoal, começando como todo dia pela meteorologia, hoje tem aviso aqui, olha, está na Folha de São Paulo aí, que deve ter chuvas intensas em São Paulo agora no comecinho de semana. Hoje, a chuva está marcada para as 3 da tarde. Precisa ver se ela vai comparecer, né? Porque a meteorologia anda tão assim, incerta, que só Deus sabe se o que é previsto acaba acontecendo ou não. Mas, enfim, aqui na Folha de São Paulo está escrito que deve ter chuvas intensas nesse início de semana. Os temporais podem provocar os problemas com os quais a cidade já se habituou. E os ventos podem chegar até 70 km por hora, o que significa milhares e milhares de pessoas sem energia elétrica normalmente em São Paulo por causa da queda das árvores, né? E a matéria diz o seguinte, olha, a cidade de São Paulo deve ter chuvas de intensidade moderada a forte entre segunda e terça, com rajadas de vento e possibilidade de quedas de árvore e alagamentos. Segundo o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, a segunda-feira deve ter uma madrugada de céu nublado, né? Já teve, e há possibilidade de pancadas de chuva fracas no final da manhã. Mas estava bonito o tempo quando eu vim para cá, tá? Não estava com cara de chuva não, mas na foto aqui está horroroso, né? Olha só, o céu todo cinza, mas não foi assim que amanheceu. A chuva deve se intensificar durante a tarde, com raios e ventos que podem ultrapassar, como eu já disse, 60 km por hora. E há um potencial para enchentes hoje. As temperaturas podem variar entre 20 e 29 graus, portanto está quente, estava mesmo. Foi uma manhã bastante quente aqui. Então vamos ver aqui a meteorologia. Olha, na parte da manhã, gente, não tem nada demais aqui no mapa da meteorologia, não. Olha, não tem nenhum alerta aqui para essa região de São Paulo, tá vendo só? Pode ser que o INMET esteja desatualizado aí, mas as chuvas param aqui, olha,
no norte do Triângulo Mineiro, no norte de Minas Gerais, né, e a partir do Mato Grosso do Sul para o norte. E aqui também temos uma ocorrência de chuva pesada na fronteira oeste do Brasil, né, nos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver esse alerta aqui, o que diz? Ele diz o seguinte, olha aí, ó, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 km por hora, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, é o que está acontecendo aí no sulzinho do país, nessa região que você vê destacada aqui no seu mapa, tá bom? E agora, vamos para as temperaturas, para a gente ver como é que vai ficar. Olha, nem aqui mesmo no mapa da previsão, nós temos aqui previsão de chuva pesada para São Paulo, mas está o alerta do INMET aí, tá? Está o alerta do INMET. Vamos ver se para a parte da tarde muda alguma coisa? Deixa o mapa atualizar aqui. Não muda muito não, mas expande a área de chuva pesada que está aqui, olha, na fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina. Né? Vamos ver as temperaturas e a condição do tempo. Em Porto Alegre, nuvens, chuva isolada, máxima de 35 graus, hein? Hoje tem gaúcho virando churrasquinho aí no asfalto de Porto Alegre. Bom, Florianópolis, chuvas, possibilidade de chuva isolada, né? Muitas nuvens, dia encoberto, máxima de 29 graus Celsius, portanto, dia de calorão por lá também. Em Curitiba, 30 graus Celsius, a geladeira do Brasil capaz de bater o recorde de calor desse ano com 30 graus Celsius, tá? A mínima foi de 16 graus, madrugada fresquinha. Agora, região sudeste, São Paulo com 30 e quantos? Eu vou até aumentar aqui o tamanho da letra porque eu não estou conseguindo enxergar. Vamos ver, São Paulo está com 30 graus de temperatura e muitas nuvens, pancadas de chuva isolada no Rio de Janeiro, também com 35 graus. Em Vitória nós teremos a mesma previsão, mas com calor de 30 graus. Em Belo Horizonte, muitas nuvens, pancadas de chuva isolada, 29 graus. E assim nós completamos aqui o Sudeste. Vamos ver, eu falei Vitória, já falei, né? 30 graus, nuvens isoladas. Vamos lá, Goiânia, 28 graus Celsius, muitas nuvens, pancadas de chuva também. Vamos para Brasília. Brasília hoje, tá aqui, Brasília, 24 graus Celsius, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Vamos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terá pancadas de chuvas também, 30 graus Celsius de temperatura máxima. Em Cuiabá, mesma coisa, mesma previsão, também máxima de 30. Depois, Porto Velho, muitas nuvens, pancadas de chuvas com 30 graus. Rio Branco, a mesma previsão, máxima de 29 graus. Em Manaus, chove bastante também, com 34 graus. Boa Vista vai ter 34, chuva isolada, e aí começa a escassear a chuva, né? Em Macapá, dia nublado, 33 graus de máxima. Em Belém, 33 graus, também sem chuva. Em São Luís, 32 graus, chuva isolada, rara no horizonte. Em Teresina, 33, hoje para eles é um dia fresquinho, né? 33 graus nessa época do ano, tá bom lá em Teresina. E só nuvens no céu, tá? Em Fortaleza, nas demais capitais aqui do Nordeste todas, com dia lindo para a praia, tá? 31 graus em Fortaleza, 30 graus em Natal, em Recife 30 graus também, 30 graus também em Maceió, em Aracaju 29 e em Salvador 30 graus Celsius. Faltou Palma aqui. Palma, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, máxima de 30 graus Celsius. Beleza? Tá aí a previsão do tempo para vocês. Então agora vamos passar ao noticiário propriamente dito, com a apresentação das manchetes que estão aqui na capa do ICL, né? No iclnoticias.com.br. Olha, manchete principal, ela é quase que como se fosse uma suíte. Suíte na linguagem jornalística é aquela matéria que atualiza uma informação que foi publicada anteriormente. Por quê? Porque saiu o Datafolha, saiu ontem o Datafolha, e parece que houve uma antevisão lá do pessoal que elabora essa pesquisa, botando o nome do Flávio Bolsonaro, testando o nome do Flávio Bolsonaro no cenário eleitoral, né? E aí, na sexta, quando as amostras já estavam sendo colhidas, o Flávio se lançou candidato à presidência da República. Derrubou o mercado, foi um vexame. Ninguém gostou da candidatura dele. Não sei se os aliados também não gostaram, tá? Também não gostaram. Por quê? Porque está ali tapando um buraco que vai fazer falta depois para as articulações tanto da direita quanto da centro-direita. Nós vamos falar bastante disso aqui no jornal de hoje, porque esse aqui é o fato político que abre a semana, para a gente entender qual é o propósito de uma candidatura tão despropositada como essa aqui, sem pé nem cabeça, né? São os Bolsonaro e
a sua dinastia tentando sobreviver. Eu já vou antecipar para vocês aqui que eu sou a favor da candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, tá? Sou a favor, não sou bolsonarista, não torço pelos Bolsonaro, pelo contrário, né? Mas eu sou a favor porque aí vai ser um Bolsonaro a menos no cenário político no ano que vem, tá? Por quê? O Bolsonaro pai não vai disputar a eleição porque está preso, né? O Flávio Bolsonaro, se insistir mesmo nessa estupidez de ser candidato a presidente, beleza. Vai ser candidato, mas vai tomar uma tunda. É um Bolsonaro a menos, já são dois, né? O Carluxo pode perder a eleição lá em Santa Catarina. Pode perder. Está lá encantoado, lá pelo Espírito de Amin, que é uma máquina de fazer voto lá em Santa Catarina, e a candidatura dele não foi muito bem recebida lá, né? Porque é considerado uma interferência indevida nos acordos regionais que já vinham sendo costurados para a próxima eleição. E o Eduardo Bolsonaro, esse também não vai disputar a eleição. Quer dizer, nós teremos, olha, Jair, Flávio, Eduardo e quem mais? Jair, Flávio, Eduardo. Fora do jogo eleitoral. Pode ir se o Carluxo derrotado. São 4 Bolsonaros a menos. Flávio, tenha juízo e fique candidato à presidência da República, né? Tenta aí, filho, vai. Porque ele agora tem que renovar o mandato de senador dele, né, gente? Então, se ele for disputar a presidência da República, beleza, vai perder a eleição, vai ficar sem mandato de senador, teremos 4, vai ser, vamos varrer, né, usando aqui a imagem lá do João de Quadros, varrer essa galera do cenário político. Vão sobrar quem? A Michele, que ninguém lá no clã gosta dela, ninguém confia, e o menino lá, o Jair Renan, que é candidato a deputado federal lá por Santa Catarina, né? Vai ter que disputar voto também. A vida dele não é fácil, não. Ele conseguiu 30 mil votos lá na eleição dele, lá aliás, 3 mil votos lá em Balneário Camboriú. É pouca coisa para quem quer uma vaga de deputado. Vamos ver o que vai ser dessa família, né? Eu ainda não vou colocar as falas, pois foram 3 fases distintas nesse fim de semana dessa, digamos assim, desse balão de ensaio lançado pelo Flávio Bolsonaro, porque aqui ninguém está levando a sério essa candidatura. Então vamos tratar isso como um balão de ensaio. Um balão de ensaio para ocupar espaço e para testar, né, como é que é acolhido ao nome dele. Uma parte do teste já está completa. A Faria Lima falou alto na sexta-feira, a Bolsa caiu mais de 4%, dólar subiu, foi um inferno, em função da candidatura dele, tá? Exclusivamente em função da candidatura dele. O segundo destaque está aqui, olha, candidatura fake, Flávio disse que o preço da desistência é Bolsonaro anistiado e Naso. Aqui mesmo é que a coisa começa a não fazer nenhum sentido, sabe? Querem ressuscitar uma campanha pela anistia que já morreu lá no Congresso e olha, nós estamos no finzinho do ano, agora não volta mais, Flávio. Vocês vão ter que esperar um pouquinho mais, ver se esse plano de eleger a maioria do Senado lá, reacionário, vai funcionar. Se funcionar, vocês vão tentar de novo. Mas esse ano, filho, olha, desiste porque seu pai vai ficar presinho lá na Polícia Federal mesmo, ao que tudo indica, tá? E disputar a eleição, nem pensar, só na cabeça de vocês. Vamos lá para o outro destaque. Olha aqui, ó, o Congresso entra na reta final das atividades do ano, né? Muita coisa na pauta, além do orçamento, além do pacote da segurança, que são 2 projetos que estão lá tramitando ao mesmo tempo, é o projeto antifacção e o pacote da segurança, são 2 coisas distintas e complementares, um está no Senado, outro está na Câmara, tá? Na quarta-feira, se der tempo, hoje a gente vai falar com Lula sobre isso também, volta o julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal, né? Uma tentativa de fazer um acordão, será que vai dar certo? Porque as posições estão diametralmente opostas aqui, colocando de um lado e de outro o poder, mais uma vez, né? O poder judiciário e o poder legislativo. Na Venezuela, protestos lá massivos contra as ameaças de Trump na América Latina. Por enquanto são só ameaças, mas o cenário que vai se formando não é um cenário alentador, né? E aqui em São Paulo, nós tivemos um assalto inusitado, tá? Um assalto com fuga pelo metrô, de gente que sabia o que eram as obras de arte que estavam furtando da Biblioteca Mário de Andrade, roubaram Matisse e Portinari e saíram correndo pela rua, pegaram o metrô e a polícia não tem nem notícia de quem são esses assaltantes. Esses não devem ser bolsonaristas, tá? Não devem. Por quê? Porque bolsonarista nunca entrou no museu, vai roubar obra de arte como? Como é que vai ficar sabendo o que importa, né? Mas foi sério o roubo, tá? Foram 15 obras de arte
e obras de arte, algumas delas valiosas, as palavras lá do pessoal da Fundação do Mário de Andrade, gente que entende de obra de arte. Portanto, não deve ser bolsonarista, tá? Não deve. Esses são os destaques da gente no dia de hoje. Daqui a pouquinho o Lula vai estar com a gente, daqui a mais 9 minutinhos. Então já vou começar a introduzir o assunto do nosso dia, né? O assunto do dia qual é? É a candidatura de Flávio Bolsonaro. Primeiro aqui nas páginas do ICL, vocês vão ver que houve, como eu falei mais cedo, 3 fases nesse anúncio que pegou todo mundo de zero surpresa, né? Em que a dinastia dos Bolsonaro tenta inventar um subterfúgio aqui para conturbar o jogo dos próprios aliados. Quem são? Principalmente o Tarcísio, que foi inclusive nominado pelo Flávio como o número 1 da turma deles aí. Mas o Tarcísio também não dá finta de que será candidato, né? Qual é o objetivo dessa anticandidatura do Flávio Bolsonaro? Em respeito ao velho Ulisses Guimarães, não vou nem falar em anticandidatura, vou falar de candidatura fake mesmo. Porque a candidatura já nasceu morta pelo próprio anunciante da candidatura. Na primeira vez, ele disse que seria candidato. Eu vou até ler aqui para vocês um trechinho da matéria, depois eu mostro as falas, enquanto a gente espera o Lula aqui, tá? Como muitos observadores políticos previam, o senador Flávio Bolsonaro admitiu publicamente neste domingo que pode abrir mão da sua pré-candidatura ao Planalto, lançada na sexta, né? O preço cobrado pela desistência é que algum dos presidenciáveis da direita inclua nas suas promessas a campanha da anistia ou indulto ao Jair Bolsonaro. Além disso, ao portal R7, ele disse que quer o nome do pai nas urnas. Ou seja, Flávio, que é nacionalmente conhecido pelo envolvimento do golpe da rachadinha, reconheceu que a candidatura dele é um novo golpe. Para dar apoio a um candidato, ele cobrará como pedágio a anistia. Será que vai dar certo, gente? Mais chantagem do que essa gente já fez com relação a esse tema? Lei Magnitsky, tarifas nos Estados Unidos, nada funcionou. Ameaças de todo jeito aqui no Congresso brasileiro. Enfim, a matéria prossegue dizendo o seguinte: Flávio, que é nacionalmente conhecido pelo envolvimento no golpe da rachadinha, reconheceu com a sua candidatura que a sua candidatura é um novo golpe. Para dar apoio a um candidato, então cobrará como pedágio de anistia, como eu já disse. Falou o seguinte: olha, tem possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Uma maneira saudável, né, de apresentar aqui o contrário daquilo que ele diz que almeja. Tem um preço. Tem um preço é coisa, enseja corrupção. O preço aí que ele anunciou depois é a tal da anistia, mas ele fez um certo suspense aí. E eu vou começar a mostrar para vocês a coisa desde o começo, se você perdeu, tá bom? Na sexta-feira, ele anuncia a candidatura. Diz que conversou com o pai e que estava tudo certo e que ele seria, então, o candidato apoiado por Bolsonaro. Ele já tinha dito, há muito tempo, já vinha dizendo que o candidato que for ungido por Bolsonaro está no segundo turno. Talvez não seja o caso dele, segundo o Datafolha, que a gente vai ver depois, tá? Vamos ver o que disse o que ele falou lá para trás, justificando essa estapafúrdia candidatura na qual nem ele mesmo acredita, e você vai ver por que já já. Roda para nós, Alex, por favor. No momento em que o presidente Bolsonaro se sentiu mais confortável de me pedir que anunciasse, a decisão dele não foi só na terça-feira, a gente já vinha conversando há bastante tempo, ele já tinha me falado algumas vezes perguntando se eu toparia colocar o meu nome para disputar, porque a gente sabe das dificuldades. Eu sempre disse para ele que estava na mão de Deus e ele sentiu por bem que eu fizesse após a reunião com ele, após conversar com algumas pessoas, e assim foi feito na semana passada. E agora é trazer as pessoas certas para o nosso lado, começar a colocar no papel aquilo que a gente pretende de caminho para o Brasil, porque é disso que se trata essa eleição agora. As pessoas, vocês inclusive que também são eleitores, não vão votar só numa pessoa. Vocês não vão escolher uma pessoa para ser o presidente do Brasil. Vocês vão escolher um caminho, que é o caminho que o Brasil vai seguir nos próximos 4 anos. Eu acho que a grande maioria está de acordo que não dá para continuar nesse rumo de tragédia anunciada com o atual governo. Esse foi o primeiro round, teve 2. Deixa eu só perguntar para o Alex aqui se o Lula já tá ok aí, Alex, tá? Então bota o Lula para mim na tela, porque eu quero assistir junto com o Lula isso aqui. Oi, Lula, bom dia, amigão, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia quem está conosco já aqui no Desperta. O Lula, procurei o Lula no fim da festa da firma e não achei.
Sumiu. Você foi, Lula? Sumi. Isso aí. Eu sou um idoso, Fábio. Nós dois, aliás, eu sou mais ainda. Mas eu fiquei lá jogando beach tennis, você viu? Representando os velhinhos, né? Com muita honra. Muita? Perdi por 4-1, mas tudo bem, não tem problema. Eu sou ruim mesmo, eu admito. Ô, Lula, e foi boa a festinha, né? Muito boa, muito boa. Muito boa, foi muito bom, porque junta gente do Brasil. Gente, é tão grande que o ICL, vocês precisam ver, viu? A gente se surpreende a cada fim de ano, porque né, parece massa de pão, só faz crescer. Inacreditável a quantidade de gente que tinha esse ano. Mas vamos falar de coisa séria aqui, vamos falar da festa de fim de ano que o Flávio está armando para ele, esse rega-bofe aí dos Bolsonaros. O Lula, eu já mostrei a primeira declaração dele aqui, dizendo da candidatura. Vou mostrar a segunda agora, precificando a desistência, né? Que o cara se lança num dia, no outro ele desiste. Mas vamos lá, bota para nós aí, Alex. Senador, tem de ter dito que o senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu só vou falar para vocês amanhã. Pois é, tem um preço. Vê se isso é jeito, Lula, de falar de candidatura. Tem um preço. Fala sério, que coisa desairosa, não é não? Era por aí que eu ia começar, Fábio. Eu tenho um preço para isso. Isso não é linguagem de alguém que esteja no mundo da política com boas intenções. Isso não é linguagem de um senador da República, né? Isso está no campo semântico óbvio da bandidagem, da malandragem, que é de onde vem o Flávio Bolsonaro. Agora, algumas coisas estão teimando, alguns fatos estão teimando em acontecer, como a gente dizia desde o começo do ano. Primeira coisa, primeiro fato que teimou em acontecer, Bolsonaro comerá o peru de Natal na cadeia. É o que está acontecendo, a gente dizia isso lá atrás, no começo do ano, e está acontecendo. A segunda coisa é a candidatura do Flávio Bolsonaro não é para valer, né? Isso dissemos na sexta-feira, levemente no nosso N1, na sexta-feira, numa conversa minha com a Vivi, com o Calejon, né, nós dissemos isso no estúdio e o Flávio não tinha ainda anunciado, feito um anúncio de que seria ele o candidato, mas a gente se batia para mostrar que provavelmente o pendão, o condão, né, do PL da extrema-direita iria pender para a Michele Bolsonaro, porque o Tarcísio estava praticamente com os dois pés fincados na campanha de reeleição. Aí surge essa candidatura estapafúrdia do Flávio Bolsonaro, mais ou menos na hora do almoço da sexta-feira, e os analistas apressados de mercado, num dia em que a Bolsa de Valores está realizando lucros, aí anuncia que a Bolsa caiu porque Flávio se anunciou candidato e porque o mercado não quer e prefere Tarcísio. Tudo mentira. E agora Flávio está colocando o preço na gôndola, o preço dele. E o preço dele não é isso que ele corrigiu ontem, de que seria a soltura, a anistia e a eventual candidatura do pai, o presidiário, lá da sede da Polícia Federal em Brasília. Não é isso. Lula, né? É toda uma ampla negociação para manter a extrema-direita no poder. deixa eu colocar a terceira fase aqui, porque nós já vimos o lançamento dessa candidatura fake, já vimos a precificação, preço da venda, agora nós vamos ver a terceira etapa. Ontem ele deu uma entrevista para o portal R7 e para o Marcos Sabino, do portal R7, falou qual era o preço. Vamos botar aqui o Flávio para ouvir da boca dele mesmo quanto custa um senador da República. Bota aí, Lula. Alex. A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo. Alex. É justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram
sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. É anistia, tá? Anistia que ele quer. Não tem volta, mas se der anistia pro pai dele, se os adversários no campo interno lá da direita toparem, né, Lula? Tudo bem, sai a candidatura, né? Mas, Fábio, a extrema-direita brasileira está perdidaça nesse momento, porque o Tarcísio não vai abraçar essa aventura, né, de uma oposição completamente fraturada. O Tarcísio já decidiu ficar no governo de São Paulo, já montou a sua estrutura de campanha de reeleição, né? Ele sabe que não é o momento para a oposição ganhar essa campanha, ainda mais colocando que é o político mais viável, né, dessa extrema-direita, né, mas colocando nessa aventura como refém dessa família chantagista. Então, a extrema-direita está fraturada, ela já perdeu o braço mais sensível do centro, que tenta estabelecer uma candidatura também. Neste momento, o Gilberto Kassab, né, está trabalhando duro pela candidatura na qual ele acredita que será não para ganhar, mas para manter a coesão do seu partido, que ele quer ver sair das urnas de 2026 como a maior legenda no Congresso, que é o PSD. O candidato do Kassab será o Ratinho, né, se ele tiver condições de colocar isso no jogo agora, porque Kassab não avalia, né, colocar uma candidatura que nacionalmente não atrapalharia o presidente Lula, né, viabilizaria essa reeleição, talvez até no primeiro turno, mas assegure uma bancada grande para o PSD. O Ronaldo Caiado está tentando recosturar as ruínas do União Brasil, que o Rueda, presidente do partido, implodiu, né, para tentar permanecer no cenário, também ele como candidato. E não tenha dúvida que o PSDB, né, com uma candidatura que já está sendo posta em Minas Gerais a governador, de Aécio Neves, tenta trazer Ciro Gomes não para o cenário cearense, mas para o cenário nacional, né, como nome viável também nesse jogo. Porque Lula, essas pessoas que fazem conta eleitoral sabem que o único caminho para um cenário de fratura desse é você ter 3 candidatos que tenham na faixa de 8% a 10% e que eles disputem a passagem para o segundo turno, que não está certo que ocorrerá. o Lula, você acha que o Ciro tem alguma chance, depois de ter queimado o filme, primeiro com a esquerda e agora com a direita? Não só ele queimou o filme com a direita queimou o filme dele, porque o Ciro voltou para o Ceará, ajoelhou diante do André Fernandes, que é uma figura pernóstica dessa extrema-direita, né, e rezou o credo da extrema-direita com André Fernandes e foi abandonado por eles por um chute dado, né, pela Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro reproduziu aquela cena clássica do chute na Santa, só que a Santa, no caso, era o Ciro. Ela deu o chute no Ciro lá no Ceará, mas ela o jogou no centro dessa costura política nacional, porque no Ceará o Ciro está humilhado. Bom, vamos falar sobre um outro assunto aqui. Na próxima quarta-feira, Lula, tem uma votação importantíssima lá no Supremo Tribunal Federal. É uma votação que opõe, mais uma vez, Judiciário e Legislativo, votação do marco temporal. O que nós podemos aguardar? Porque houve uma grande tentativa de fazer uma composição aí. Deu certo essa tentativa ou não? Não, essa tentativa não deu certo e aquela decisão cautelar do ministro Gilmar Mendes, obrigando o Senado, obrigando o Congresso a rediscutir a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, na semana passada, jogou
gasolina nesse braseiro do marco temporal, porque o mesmo Gilmar Mendes é o relator da ação que vai ao plenário na quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. E aí o Senado definiu que vai colocar em votação amanhã, terça-feira, uma PEC fazendo com que volte aquela demarcação de terras imposta por esse marco temporal espúrio, que é uma demarcação que ajuda a vida dos ruralistas, ajuda a vida dos invasores de terras, de quem tomou terras de reservas indígenas, e tudo isso a toque de caixa. Então amanhã Brasília estará conflagrada entre a votação que o Senado quer fazer a toque de caixa como uma resposta a Gilmar Mendes e o julgamento no plenário presencial, né, da ação do marco temporal, cujo relator é o mesmo Gilmar Mendes, que tenta colocar algum rumo, alguma luz na definição dessa demarcação de territórios indígenas, né, da maneira como queriam e como estabeleceram os constituintes originários de 1987 e 88. É isso que se discute, e esse é um tema, Fábio, que vai incendiar a cidade entre amanhã e quarta-feira. Bom, vamos falar sobre um assunto controverso de verdade agora? Porque, gente, esse país aqui é o país da piada pronta mesmo, não tem jeito. O Vorcaro, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pilantraço, você está sabendo aí do rombo que ele deixou, né, todas as relações sediciosas que ele mantinha com governadores, presidente de partido, né, Lula? Uma coisa horrorosa. Agora começam a aparecer outras relações, né, Lula? Essas relações, e, gente, aqui é preciso muito cuidado da minha parte, porque eu tenho 64 anos de idade e sou um sujeito imperfeito, né? Tenho meus problemas estruturais aqui que eu luto contra eles desesperadamente, viu, Lula? Esse assunto aqui enseja, né, machismo, porque a natureza dele é assim. Mas vou ler para vocês com todo cuidado aqui, sem colocar muitos palpites aqui, para você não me julgar como um sujeito que está fazendo um desserviço aí para o andamento do processo civilizatório. Olha só, Vorcaro, esse do Banco Master, que quebrou meio mundo, botou o mercado financeiro numa situação muito difícil, né? E os governadores, pelo menos, do Rio, do Distrito Federal e de São Paulo, em péssima situação. Ele doou um apartamento de 4 milhões de reais para uma Sugar Baby, essa garota aqui, ó. Lula, e aí? O cara fazia, quer dizer, milhão para o cara não significava nada, né? Significava nada. Presente para Sugar Baby. Ô, Fábio, esse episódio ele vai puxando fios, como dizia o nosso saudoso ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, a cada pena que se puxa vem uma galinha inteira, né? Ali pela grade do galinheiro. E nesse caso fica exposto, né, que o Daniel Vorcaro, que posava de um playboy, namorado de uma youtuber da área fitness, né, e que mora nos Estados Unidos e que é rica por si, mas ele mantinha uma sugar daddy, né, em São Paulo, num sugar apartamento baby. De 4, não, Sugar Baby, ele é o Sugar Daddy. Baby era ele. Sugar Daddy era ela. Ao né? contrário, pela nomenclatura, né? Exatamente. Ele é o Sugar Daddy, ela é Sugar Baby. Exatamente. Né? No apartamento da Faria Lima, um apartamento de 4 milhões e 300 mil reais. É a cotação atual, de 113 mil metros quadrados, um apartamento muito próximo da sede do próprio Banco Master, mas o que me impressiona é que esta Sugar Baby, né, ela tinha tido relações, né, também financeiras com um traficante, né? Ela recebeu 271 mil reais de Roles Magalhães, um traficante preso, né? E ela também tinha sido amante desse traficante. E aí, colocado para defender o Vorcaro
e desfazer esse rolo, está um dos principais criminalistas do país, né, o Eugênio Pacelli, né, é um ótimo advogado que no meio dessa confusão ele está, no mínimo, deslocado, né, nesse desembaraço. Mas aí isso traz à tona as relações Banco Master, Vorcaro, escritórios de advocacia e empresários. Vou trazer aqui, Fábio, né, e quem nos escuta e quem nos assiste aqui no Desperta, uma relação inacreditável, puxando o fio dessa relação de advogados e caso Banco Master Vorcaro. Nós ficamos sabendo no fim de semana, por meio de reportagem do portal UOL, que o ministro Dias Toffoli voou para a final Palmeiras e Flamengo, a final da Libertadores em Lima, no avião de um empresário chamado Luiz Oswaldo Pastore, junto com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, que é advogado do Luiz Antônio Bull, diretor do Banco Master, né? E esse voo foi feito no dia 28 de novembro, e no mesmo dia 28 de novembro foi impetrada uma ação, né, pedindo para que todo o caso do Banco Master subisse para o Supremo e ficasse nas mãos, né, do ministro Dias Toffoli. Isso foi concedido 3 dias depois da final Palmeiras e Flamengo, para a qual o Toffoli voou nesse avião do Luiz Oswaldo Pastore, junto com Augusto de Arruda Botelho, advogado de um dos sócios do Vorcaro. Mas quem era e por que Toffoli entra naquele avião que provoca essa exposição absolutamente imprópria para ele, que é ministro da Suprema Corte? O Luiz Oswaldo Pastore é um empresário de 76 anos, com base no Espírito Santo, e que se profissionalizou na condição de suplente de senador. Ele foi suplente do senador Gerson Camata, que já morreu, que foi um senador do PMDB do Espírito Santo, foi governador do Espírito Santo, mas tinha alguns empresários que o mantinham. Um deles era esse Luiz Oswaldo Pastore. Depois ele se tornou suplente da senadora Rose de Freitas, também do Espírito Santo, né? E assumiu o mandato no final de 2021 e ficou como senador no ano de 2022. Depois ele foi candidato em 2022, veja bem, Fábio, a suplente da Flávia Arruda, mulher do Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro, e ele foi o principal doador de campanha da Flávia da Flávia Arruda, mulher do Augusto Lima. E foi esse personagem em cujo avião Toffoli entrou. Mas tem algo mais inacreditável na biografia Isso tudo o Augusto de Arruda Botelho? Ah, não, o Pastore, exatamente, né? Exatamente, o Pastore. Né? Tem mais um dado, né? O Pastore tem ligações umbilicais com a extrema-direita da Itália. Ele foi candidato ao Senado pela Itália, pelo partido de extrema-direita do Matteo Salvini, que é o partido que deu origem a essa briga da extrema-direita italiana, né? E aquele roteiro, né, do livro fabuloso Os Engenheiros do Caos, aonde se urdiu toda essa estratégia da extrema-direita de intervenção por redes sociais no mundo da política, tanto na Itália, quanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Que era esse personagem, Luiz Oswaldo Pastore, em cujo avião o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se deu ao desfrute de entrar, de voar para Lima, de voltar para São Paulo, derrotado, porque ele é palmeirense, assim como o Pastore, assim como o Augusto de Arruda Botelho, todos palmeirenses, fizeram o voo de volta dessa caravana Holiday,
né, mas absolutamente imprópria. Então eu me pergunto, Fábio, aonde está o mínimo de bom senso entre os grandes advogados brasileiros, como é o Augusto de Arruda Botelho, como é o Eugênio Pacelli, né, e integrantes dos tribunais superiores, como Dias Toffoli, né? Por que é que eles continuam se dando a esse desfrute, produzindo decisões que depois se tornam minimamente suspeitas, né, à luz do escrutínio da população brasileira, que pode desconfiar agora de por que diabos o Toffoli voa no avião de uma personagem como esse Pastore, junto com o advogado do sócio do diretor do Vorcaro, né? Esse empresário foi o mantenedor financeiro da candidatura ao Senado do sócio do Vorcaro e 3 dias depois ele dá uma decisão favorável ao Lima, ao Vorcaro e ao Bull, que era o cliente do Augusto de Arruda Botelho. Por quê? O Toffoli não tem pouca estrada na política brasileira para fazer um negócio desse. Pois é, e aí depois fica reclamando que a população quer continuar com o direito de impedir ou de pedir o impeachment de ministro do Supremo. É por essas coisas, porque isso é uma indecência sem par. E olha, o Augusto de Arruda Botelho é um advogadão respeitabilíssimo, ele é uma pessoa que está vinculada ao campo progressista, ao grupo prerrogativo. Eu cansei de entrevistar o Augusto, sempre com boas posições. Agora, sinceramente, carregar ministro do Supremo para espetáculo esportivo, isso chama jabaculê aqui no mundo da comunicação, né, o Lula? Jabaculê é um presentinho assim, sabe? E quanto custa uma viagem num jatinho como esse, sabe? Está na hora de proibir de maneira categórica ministro do Supremo, já que eles não têm, né, alguns deles não têm o respeito reverencial que deveriam ter pela sua honra pessoal, que se colocasse uma trava, né, para evitar que a volúpia os contamine, né? Agora, ô Lula, deixa eu voltar aqui, porque eu quero mostrar a moça que ganhou o apartamento de $4 milhões do Vorcaro. Estou aqui com o Instagram dela aberto, quero mostrar para vocês. E vejam só, ela é muito bonita, vocês estão vendo aí, faz fotos super sensuais na internet, estão vendo só? É essa moça aí, ela se chama Carolina Trainotti, tem 29 anos, acabou de se formar em administração de empresas, né? E ela informa, né, porque já teve envolvimento lá com esse, como é o nome do traficante, de quem ela recebeu um dinheiro também, Lula? O Raulis, né? Magalhães. Raulis Magalhães. Raulis Magalhães. Bota para nós aí o Instagram, por favor, na tela. Olha aí, ó. Essas são aqui as fotos, né? Que ela coloca no seu próprio Instagram. Então, lembrando aqui que, nesse caso, quando a gente fala que Sugar Baby, é ela quem informa, tá? É ela quem informa. Tá aí, uma menina... 29 anos. Isso, Fábio, ela se assume como uma garota de programa e é espantoso que agora, nesse momento, a gente esteja discutindo um dos maiores casos, um dos maiores escândalos financeiros da história do país, que é o do caso do Banco Master, que colocou em situação de fragilidade o mercado financeiro nacional, né, que pode, porque ainda está em discussão isso, levar à federalização de um dos últimos bancos múltiplos, né, sob controle estatal, que é o BRB, o Banco Regional de Brasília, do Distrito Federal, né, um empresário que mantinha relações com o alto poder da República, com um ministro, na época, da Casa Civil, senador, como Ciro Nogueira, um presidente de uma das maiores legendas do país, Antônio Rueda, do União Brasil, que eram umbilicalmente ligados ao Vorcaro, mantém relação com uma garota de programa que já era investigada pelas relações financeiras dela com um traficante investigado. Então você está juntando o mundo do pó ao mercado financeiro, ao mundo das grandes bancas jurídicas, né, aos voos de lobby, e com uma conexão com a extrema-direita italiana, aonde tudo começou, aonde estava a semente do caos. Né? A semente do caos, ela foi lançada lá na Itália por essa turma do Luiz Oswaldo Pastore, em cujo avião
o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, voou antes de dar decisões que terminaram por favorecer aos seus caronistas. Muito bom. Olha, Lula, rapidinho, a gente precisa comentar isso aqui também. O Datafolha que saiu ontem, né? Saiu aí com uma notícia bem alvissareira, porque ao contrário do movimento dos Bolsonaro, né, a maior parte dos brasileiros, 54%, como vocês estão vendo aí, acham que a prisão do Bolsonaro foi justa e 1/3 da população, 34%, defendem que ele cumpra a pena em casa. Matéria do Igor Giello aqui da Folha Press. Vou ler um trechinho, depois eu queria que você comentasse, tá? A prisão do Bolsonaro foi considerada justa por 54% dos eleitores brasileiros, aponta o Datafolha. 40% pensam o contrário. Portanto, tem um gap aí de 14%. É muito grande, tá? Longe do empate técnico aqui, nessa amostragem. A execução da condenação a 27 anos e 3 meses de cadeia, determinada pelo Supremo, no papel central da trama golpista, visa mantê-lo no poder até após a derrota de Lula, que visava mantê-lo no poder após a derrota de Lula na eleição de 22. Ele cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto, após ter violado medidas cautelares determinadas por Xandão. Em 11 de setembro acabou condenado ao lado de outros 7 réus, tatatá. Então tá aqui, olha. Disseram ter conhecimento da condenação definitiva de Bolsonaro, estarem bem informados, 36%. Ou seja, 2/3 da população não se consideram bem informados. Percentagem similar, 37%, disse ter conhecimento, está mais ou menos informado. 11%, não sei como é que pode, para o pessoal que mora lá em Nibiru. Não é possível. Se disseram mal informados. E 16% sequer tomaram conhecimento. Como é que pode, Lula? Como pode uma informação tão elementar como essa não perpassar para todo o tecido social? Você tem aqui 1/3 da população que não tem ideia do que aconteceu, né? E, bom, é isso. O que você achou do resultado da Datafolha? Está justo, bom, Lula? Primeiro, para explicar um pouco esses números. Em 2019, Bolsonaro tinha acabado de tomar posse, era por volta de julho, agosto de 2019. Eu fui almoçar com o Marcos Paulino, que era o então diretor executivo do Datafolha. E tinha acabado de sair uma pesquisa que mostrava, naquela época, em 2019, começo do governo Bolsonaro, que em torno de 30% da população brasileira se dizia pela primeira vez de extrema-direita. Se anunciava de extrema-direita. Estavam entusiasmados com o novo governo. Aí eu perguntei ao Marcos Paulino como isso é possível, como é que a gente chegou até aqui. Aí ele disse, você reparou que na mesma pesquisa tem uma pergunta sobre se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, e que 18% dos brasileiros, dizem acreditar que a Terra é plana. Aí ele disse, Lula, se 18% acham que a Terra é plana, né, daí para chegar a 30% que são de extrema-direita, é só 12% da população. Essa é a diferença. Né? Então, esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é o futuro e como que a gente vai desfazer esse enrosco. Então, Fábio, eu vejo como um bom sinal esses 2/3 que dizem ter pouca informação sobre a prisão do Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Porque quando nós formos comer o bolo de Reis, no dia 6 de janeiro, que é o dia em que a gente deve desmontar as árvores de Natal e, enfim, começar o ano, ou começar o ano, antes mesmo do Carnaval, o Bolsonaro estará liquidado como tema da sociedade brasileira no ano de eleição. Então, eu vejo essa pesquisa como o começo do retrato que ainda está sendo revelado, né, do caminho que vai nos mostrar que o Bolsonaro é página virada, absolutamente virada, e isso responde, aí voltando para o começo do comentário aqui no Desperta, para o momento perdidaço em que está a extrema-direita brasileira, sem candidato, sem eira nem beira, tendo que se fiar numa única personagem que eles estão tentando construir agora, que é a Michele Bolsonaro. Porque até o Tarcísio já os abandonou.
O Tarcísio tem um projeto pessoal, não adianta Faria Lima achar que vai impor o Tarcísio candidato, porque o projeto do Tarcísio, né, é continuar em São Paulo e tentar se viabilizar para 2030. Muito bom, Lula. Olha, muito obrigado aqui por trazer tantas informações para a gente. Estamos terminando essa edição muito, muito bem informados, sabe, dos desvãos da política brasileira. Obrigado, viu, Lula? Eu que te agradeço e aproveitando para agradecer a carona de ida, né, para a festa, porque eu saí à francesa. Enquanto você estava na quadra lá, né? Enquanto você estava na quadra. Detonando a concorrência. Abraço, Lula. Boa semana para nós. Gente, olha, só tem mais algumas informações aqui. Hoje a gente foi mais longe com o Lula aqui, porque aconteceu muita coisa, né? O cenário político, então isso justifica. Mas eu quero mostrar para vocês uma última notícia. O Datafolha colocou o nome do Flávio Bolsonaro, candidato da extrema-direita à presidência da República, e ele apanha por 15 pontos do Lula no segundo turno, tá? Vou ler aqui para vocês, anunciado como candidato do ex-presidente Bolsonaro para ser o rival de Lula em 2026, seu filho Flávio ficaria 15 pontos atrás do petista em um eventual segundo turno hoje. Outros nomes da direita, como os governadores Tarcísio de Freitas, republicanos, e Ratinho Júnior, do PSD, marcaram 5 a 6 pontos de desvantagem, respectivamente. Portanto, a situação eleitoral, a competitividade dos outros dois é muito maior, embora sejam políticos, né, que sejam fenômenos regionais, tá? Então é isso aí, a última notícia que eu queria dar para vocês. Nós já estamos terminando. Deixa eu só ver se tem alguma coisa urgente que ficou fora do nosso roteiro. Ah, sim, tem mais uma noticiazinha. Como é que a população está vendo a história da prisão do Bolsonaro, né? Saiu também na mesma pesquisa. 54% dizem que o Bolsonaro quis fugir, 33% acham que foi realmente um surto que provocou lá a história do dano à tornozeleira eletrônica, né? Seguindo mais ou menos o mesmo diagrama da questão que a gente antecipou aqui durante o programa todo de hoje, né? Bom, o Congresso entra essa semana na retinha final do ano, vai deixar um monte de coisas aí em aberto, né? Se não conseguir um mínimo de clima de entendimento, mas a gente vai falar sobre isso amanhã, porque hoje eu não tenho mais tempo, tá bom? Vou pedir pro Alex botar para nós aqui a nossa promoção de hoje, para que eu possa mostrar para vocês. Tá aqui, olha. Peraí, então antes tem estamos aqui, olha. O Alex sempre me lembra desse negócio da audiência aqui, porque eu preciso agradecer a vocês, tá? Que estão aqui nos ajudando a ser o primeiro em audiência na internet entre todos os concorrentes, tá? Muito obrigado uma vez mais. A gente ali com 23.400, né, para arredondar aqui, batendo a Jovem Pan, CNN, Rádio Band News FM, TV Brasil 247, VTV, Revista Oeste e tudo mais. Graças a você, o ICL tem tido um grande sucesso e começado as manhãs em primeiro lugar. A gente agradece porque isso é muito importante para o N1 que vem aí, né, um programa de análise. E hoje, por uma coincidência, eu vou estar lá, tá bom? Agora, o marketing de hoje, a gente chama de marketing, a mensagem de hoje. Está sendo aberta a segunda turma da primeira pós-graduação aqui no ICL. O tema é Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. E essa pós foi um sucesso absoluto. 5.000 inscrições, 5.000 pessoas estão estudando com essa turma de professores aqui, que infelizmente eu não vou poder dizer o nome porque eu não tenho mais tempo, preciso encerrar o programa. Mas olha, você pode participar da abertura dessa nova temporada, dessa pós-graduação, tá? No domingo, dia 14, como está escrito aqui, às 8 horas da noite, vai ter a aula de abertura e você pode participar gratuitamente dessa, que é a primeira e mais bem-sucedida turma de pós-graduação do ICL até o momento, tá bom? Segunda edição da mesma pós. Muito obrigado pela sua audiência, bom dia, boa semana para você e amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã. Tchau. Formar quem ensina nas periferias e nas escolas públicas é transformar o país de baixo para cima. Pensar o Brasil criticamente exige representatividade, exige incluir as vozes que sempre foram silenciadas. Por isso, ao idealizar sua inscrição no curso de pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, você estará doando uma bolsa de estudos para professoras negras da rede pública. Mulheres que estão na linha de frente da educação, que conhecem a realidade das periferias, das salas de aulas precarizadas, da desigualdade que não está apenas nos livros.
Elas são a base da educação, da assistência, da esperança, mas quase nunca têm acesso à formação que merecem. Essa pós existe para formar intelectuais comprometidos com a transformação social. E isso começa com quem já transforma o Brasil todos os dias. Cada professora que se forma aqui leva pensamento crítico para centenas de jovens que aprenderão a questionar, criar e mudar o Brasil, finalmente. Você não pode ficar de fora. Dia 14 de dezembro, às 20 horas,